Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao canal Mais Empresárias e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para quem está começando e para quem já está empreendendo. Então se liga na tela para saber qual é o tema de hoje. Será que você conhece o seu cliente? Então, quando a gente está começando a empreender, né, o passo básico é você fazer um plano de negócio, você avaliar qual é o teu cliente, qual é o teu público-alvo, qual é o nicho do teu mercado. Enfim, você faz aquele estudo longo para ter uma noção de onde você está pisando. E aí o que acontece? Algumas pessoas criam o seu plano de negócios com base em alguns equívocos, né, que é muito comum quando a gente está começando. Então, um deles é definir o seu cliente. Então, quando a gente fala sobre cliente, a gente tem diversas pessoas que fazem parte, né, que são potenciais clientes daquele produto X. E quando você está planejando o seu negócio, você não conhece todos, né? Você conhece aquilo que você imaginou que seria. Então, digamos que você abre um salão de beleza. Então, quando você pensa no salão de beleza, tem diversos potenciais ali, perfis de cliente que você não definiu ainda. Né? Quando você está fazendo a sua pesquisa, você pensa, eu quero atrair mulheres de 30 a 45 anos, um exemplo. Eu quero atrair mulheres que fazem compras aqui pelo bairro, eu quero atrair mulheres que estão lavando o carro aqui no Lava Jato. Então, tipo, acontece muito na minha cidade, pelo menos tem muito Lava Jato que tem salão perto. Então, assim, quando você está definindo logo na primeira etapa do seu projeto, aquilo não está muito bem específico para você, porque você não entrou no mercado e não se aprofundou ainda na experiência para saber quem é de fato ali o perfil do teu cliente. Então vamos falar sobre salão. Então digamos que você tem um salão de beleza, esse salão de beleza fica no bairro classe A da sua cidade, e aí tu já sabe que ali já é um definidor de público, né? Esse daí já é o primeiro definidor de público, porque se você está num bairro classe A, é provável que você tenha custos elevados de aluguel, que você tenha custos elevados para manter o padrão que aquele bairro pede, né, para ser consumido. Então, dali você já sabe que você tem custos elevados. Consequentemente, isso vai refletir no seu preço. Pessoas do padrão A são um pouco mais exigentes, aliás, são muito mais exigentes. Então, você já sabe que o serviço tem que ser muito melhor. Então, você já sabe que o profissional tem que ser muito melhor e, consequentemente, tem que ser melhor pago para estar ali. Então, você pode ver que esse processo começa a aumentar o custo do teu produto. Então, você já sabe que nesse estabelecimento comercial, você tem um padrão elevado, né? O custo dele é mais alto, o bairro dele é um bairro nobre. Então, atuando no mercado com seu salão aberto, você descobriu que a maioria do teu público é dividido em três principais classificação. A primeira delas é que a maioria das pessoas que consomem os produtos do salão, o serviço do salão, são adolescentes, tá? Digamos, até 20 anos. E a outra parte são jovens até 25 anos que consomem muito final de semana para sair, para se arrumar para balada. E a outra parte que consome salão são senhoras que estão aposentadas, que vão ali para fazer a unha, para fazer o cabelo, enfim, a maquiagem. Mas tem um outro estilo de vida, um outro comportamento de vida, né? Um outro comportamento na vida. Então o que acontece aí, gente? Você descobriu que você tem três perfis básicos, né? E esse perfil você sabe que ele te dá dinheiro, né? Eles pagam tranquilo, eles não enchem o saco. Um exemplo, tá? Então, o que você vai fazer com esses três perfis? Quando você descobre que esses três perfis aqui frequentam o teu salão, tu consegue entender como é que tu vai atrair mais perfis semelhantes a esse. Ou seja, se você sabe que esse salão atrai um público adolescente, se você sabe que ali o que predomina é até os 19 anos, então você sabe que naquele horário é aquilo que acontece no teu salão. Então, a partir dali, você pode, por exemplo, fazer um anúncio patrocinado para atrair mais público semelhante a esse. Você pode mudar a trilha sonora do salão para se conectar com o seu cliente. Digamos que, outro exemplo, tá? Digamos que você percebe que a maioria dos teens que vão no teu salão tem um gosto musical parecido. Eles gostam de, sei lá, Justin Bieber. Então, você sabe que incluir o Justin Bieber na tua lista de músicas do salão vai fazer com que as pessoas se sintam muito melhor naquele lugar. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que quando você conhece o seu público, você consegue entender melhor o comportamento. Você consegue fazer pesquisas dentro do seu próprio ambiente para saber o que agrada. Por que ele está ali? Sabe? Você já perguntou do seu cliente por que ele compra de você? Você já perguntou do seu cliente por que ele volta lá? Porque, o que ele mais gosta no teu salão? O que ele mais gosta do teu serviço? É o preço? É a rapidez? É o local que você está inserido? É o ambiente?
sabe? De repente o gosto musical. Então, assim, quando você começa a analisar o seu cliente, você começa a entender o comportamento dele e, consequentemente, você vai crescendo junto com ele. E eu vou dar mais 2 exemplos para vocês sobre isso, tá? O segundo é que eu fui no meu dentista essa semana e quando você assina aquele papelzinho no dentista do que você pode, do que você não pode, lá no finalzinho, na última pergunta, diz assim: qual o seu gosto musical? E aí o que acontece, gente? O meu dentista tem uma Smart TV em cima, assim, que quando você tá tecnicamente fazendo a consulta, você tá assim, né? E aí você fica vendo o videoclipe que tá passando. Então, como ele coloca lá qual o gosto, né, qual o seu gosto musical, quando você vai lá, ele deixa clipes passando com o gosto musical que você tem. Então, não é assim, tem pessoas que têm pavor de ir ao dentista, né? E aí você já tá ali naquela experiência horrível para alguns, mas assim, desconfortável para outras pessoas. E o que ele fez? Ele criou um ambiente mais ou menos agradável, porque você tá ali ainda passando por aquela situação, mas você tá vendo uma musiquinha, ouvindo uma música que você gosta, que te faz bem. Então ele conseguiu suavizar a experiência traumática que pode ser o dentista, entendeu? Então é isso que eu tô falando pra vocês, sobre conhecer o seu cliente. Agora um outro exemplo que eu tenho pra vocês sobre o Outback. O Outback já foi um dos meus melhores lugares pra fazer happy hour. E por quê? Porque não existia uma música que tocava naquele lugar que eu não conhecesse. Então, quando você tá ali numa roda de amigos, tomando cerveja, conversando, interagindo, num momento bom, né? Você gosta de ouvir uma música boa também. E aí você tá ali curtindo o ambiente, curtindo os amigos, tomando uma cerveja, se divertindo, fazendo a festa e só toca a música que você conhece. Então fica muito melhor a experiência para quem tá consumindo aquilo. Então você provavelmente já saiu de algum lugar porque a música estava insuportável. E isso acontece, tem ambientes que eu vou, tem, por exemplo, supermercado que eu entro e a música tá tão alta, um forró tão doido, que eu entro e saio. E tem muita empresa que faz a sua publicidade baseada na música, tá? Isso é muito comum, mas eu tô citando o exemplo da música porque é uma forma de conhecer o seu cliente, tá? Agora, digamos que você tem o conhecimento que o seu cliente, vamos lá, loja de roupa. Você tem o conhecimento que o seu cliente, ele tem, digamos que 45 a 55 anos, tá? É para esse público que você vende. Agora me diz, faz sentido para você pegar uma modelo de 20 anos, 25 anos, Gisele Bündchen, e colocar as peças que você vende para essas mulheres no corpo de uma menina de 20 anos para fazer publicidade? Então, assim, não é proibido nem nada, tá? Pela moda é mais ou menos assim que funciona. Mas se você quer se conectar com o seu cliente, é muito mais interessante que ele se sinta parte da tua empresa, ele se sinta representado pela tua empresa. Então é claro que o ideal seria que você tivesse modelos similares, modelo da vida real, sabe? Com o corpo, com a mesma característica do corpo, porque o padrão da brasileira em si não é o padrão passarela de moda Gisele Bündchen. Então vai ser muito difícil você encontrar o cliente que se encaixe naquela modelo, tá? Então de repente o seu cliente se sentir muito mais representado pela sua loja é muito mais interessante. Então, quando a gente fala sobre conhecer o seu cliente, é sobre isso que a gente está falando, é exatamente sobre você se sentir representado pela marca, tá? Então, tirando o fato de ele se sentir bem no teu espaço físico, outra coisa que é muito fundamental, assim, para você conhecer o seu cliente, é na hora de atrair ele, na hora de criar iscas para aquele cliente. Se você conhece o comportamento dele, fica muito mais fácil. Digamos que você vai fazer um anúncio patrocinado, né? Ou até mesmo um post nas tuas redes sociais. Quando você sabe qual é a dor do teu cliente, você consegue atraí-lo muito mais fácil. Quer um outro exemplo? Há um tempo atrás eu produzi um conteúdo chamado Seja Dona do Seu Próprio Negócio e Demita Seu Chefe em 6 meses. Então, assim, você entendeu a chamada, né, do material, do produto. Então, com essa chamada, você consegue entender. Seja dona do seu próprio negócio. Você já diz dona, então eu tô falando com mulheres, né? Do seu próprio negócio, que tem vontade de empreender. E demita seu chefe em 6 meses, que estão trabalhando. Então, com essa frase, eu consigo atrair simplesmente quem eu quero. A mulher que sonha em ter uma empresa e que está trabalhando e quer sair desse emprego. Então, quando você conhece seu público, você consegue produzir iscas para que ele venha até você, para que ele entenda que você entende a língua dele, para que ele perceba que você entende a língua dele. Isso vai criar conexão, isso vai criar profundidade, vai criar relacionamento. E é isso que é a base. Então, por mais que você tenha feito essa pesquisa lá no começo do teu negócio, você precisa saber hoje, com o teu negócio aberto,
quem é o teu principal cliente, por que ele compra de ti, quem é o teu principal gerador de receita, tá? E por que ele é o principal gerador de receita? Porque é muito mais interessante você trabalhar com essa base, sabendo que se esse perfil é o que te dá mais dinheiro, então é nele que você tem que focar. É ele que você tem que atrair, é ele que tem que estar constantemente na tua loja. Então pensa nisso, avalia na sua empresa quem é os 3 principais clientes seu. Claro que você pode ter diversos perfis, tá? Mas qual é o principal cliente seu? Porque esse principal cliente é provavelmente o que vai replicar melhor o teu negócio, é o que vai replicar melhor o teu serviço e que certamente atrairá muito mais boca a boca. Porque pode ser o mesmo padrão de comportamento, o mesmo perfil, a mesma idade, de repente, o mesmo ciclo de amizade. Então pense, estude e atraia cada vez mais clientes conhecendo quem é o seu principal cliente. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do conteúdo. Se inscreve no canal e eu vejo vocês semana que vem.